Bem, pessoal, bem-vindos todos à nossa reunião Toastmasters BH, um clube que está se formando, um clube que tem um potencial de crescer, uma capital grande como é Belo Horizonte, e falando um pouquinho de Toastmasters a vocês, visitantes, Lucas, principalmente, o que é Toastmasters, então, explicando rapidamente para vocês, antes até de falar sobre Toastmasters, um guia rápido aqui que eu percebo que o pessoal já orienta no clube, que é deixar o microfone desligado enquanto tiver um orador ou alguém falando, né? O aplauso nós incentivamos Libras aqui no online, então sempre que possível usar os sinais de Libras, tá? Tentar usar uma palavra do dia, a qual a gramática trará na IA. Para discursar, nós usamos o PIN, que é um recurso para deixar destacado o cronometrista, tá? O timer da reunião, vocês vão entender isso, tá bom? E sorrir sempre. Bem, pessoal, Toastmasters é uma organização internacional já presente em 150 países, com quase 14 mil clubes corporativos abertos e quase 300 mil membros. Então, é uma organização já de muito reconhecimento. Tá? No Brasil, estamos há menos tempo, mas tem a sua fundação desde 1924, já há mais de 100 anos. A missão do Toastmasters, num clube Toastmasters, é oferecer uma experiência de aprendizagem positiva e de apoio, na qual os membros são capacitados a desenvolver habilidades de comunicação e liderança, resultando em maior autoconfiança e crescimento pessoal. A nossa metodologia é baseada em prática, tá? Constante, feedback constantemente, então não é um curso de oratória, sim um clube de oratória, então aqui a gente sempre reforça isso. Então, falar em público, comunicação interpessoal, liderança estratégica, confiança, são questões que são trabalhadas aqui no grupo da Toastmasters, tá? Então, são 6 trilhas, quando o membro ele adere aqui o Toastmasters, ele pode escolher 6 trilhas de aprendizado, então não é uma trilha com projetos teóricos, geralmente são projetos práticos, a qual tem um discurso, um projeto de oratória, alguma questão de liderança para expor aqui no grupo, tá? Então, como eu falei, não é um curso de oratória, é um clube, as pessoas se apoiam, aqui não tem guru, não tem professor, nós todos estamos, cada um na sua jornada, mas todos se apoiando no desenvolvimento de comunicação oratória, tá bom? No caso do BH Toastmasters, é um clube novo. Aqui é um pouco dos valores da Toastmasters International que é importante falar, né? Então, todos os grupos da Toastmasters têm esses valores, que é a integridade, o respeito, o serviço, a excelência, são valores que fundamentam a nossa organização. E, geralmente, trabalhando a questão de superar medo de falar em público, geralmente são os principais fatores que levam uma pessoa a procurar no Toastmasters, mas, muito além disso, nós presenciamos a transformação de vidas aqui. Muitas vezes as pessoas mudam até de carreira, mudam de posicionamento na sua imagem pessoal, então é uma questão muito ampla o Toastmasters, vai além só de perder o medo de falar em público. Aqui no BH, como é um clube de formação, nós temos aqui uma missão de formar, de ter pelo menos 20 membros, 20 pessoas que queiram aderir ao BH Toastmasters e assim formalizar o clube, tá? Então, todos vocês que são visitantes são bem-vindos, então aqueles que estiverem interessados, procurarem a Poliana, o Thiago, tá? Para tentar a gente formalizar esse grupo, então é um grupo em formação. Essas são as redes sociais, então se vocês puderem seguir para ver qualquer novidade, reuniões, são sempre bem-vindos aqui. Falando então da reunião, da nossa reunião Toastmasters, nós dividimos em 3 partes. Então, teremos uma parte do discurso preparado, tá? Que o pessoal desenvolve ali os projetos do PESSER, daqueles 6 que eu mostrei. Também temos uma parte de discursos de improviso, a qual todos nós aqui somos convidados a praticar um discurso de improviso de 1 a 2 minutos. Esses discursos preparados são de 5 a 7 minutos, geralmente, tá? Teremos também um terceiro momento, que é a de avaliações e relatórios de feedbacks, que também a gente aprende muito e ganha muito com esses relatórios, tá bom? E já passando aqui para o nosso tema da reunião de hoje, e as funções, as principais funções, o tema que eu trago hoje como Toastmaster do dia, da noite,
é neurociência e desenvolvimento em grupo. Trazer só um insight sobre isso, claro, não sou formado na área, tá? Eu sou engenheiro de formação, mas eu gosto desse tema, eu sou entusiasta, eu trouxe um pouco essa abordagem aqui para o nosso grupo hoje, o tema, tá? Na reunião Toastmasters nós temos funções de apoio, também além dos oradores, nós temos aqui hoje, como Topic Masters, Aline Carvalho, uma salva de palmas para a Aline, aqui que vai se desafiar como Table Topics Masters. O Thiago está como Zoom Masters, o nosso a pessoa que cuida aqui da nossa reunião, né, do setup, e também acumulando a função de timer. Neste momento até convido o Thiago para explicar um pouco a função do timer. Na verdade, até já apresentar a todos antes, e aí vocês já falam, tá? Se bem que essa parte aqui vocês fazem agora, Thiago, ou depois de apresentar o tema? Você que manda. Você que manda? Tá, vamos depois de apresentar o tema, a gente começa oficialmente. Então, avaliador geral, Gisele Alvarenga e a Nayá, a nossa revisora gramatical, tá? Temos também uma função de contador de muletas de expressão, geralmente nas reuniões, porém hoje não tem essa função, tá? Mas geralmente tem. Então, deixa eu começar já desenvolvendo o tema, pessoal. Então, o tema da nossa reunião neurociência e desenvolvimento em grupo. Até antes disso, o pessoal tem alguma dúvida? O pessoal visitante tem alguma dúvida sobre o Toastmasters? Conseguiu entender? Eu tenho uma dúvida. Eu queria saber se é sempre online, ou então tem algum encontro presencial também, e se é toda semana, como que funciona assim? Aqui você ia falar, Thiago, essa parte? Ô, Lucas, como ainda o clube está em formação, a gente está mantendo as reuniões somente online por enquanto. Poliana pode confirmar, mas eu acredito que existe sim a intenção de ser presencial, né, ter reuniões híbridas, mas isso vai depender do grupo a partir do momento que o clube tiver formado. Enquanto a gente não consegue os 20 membros fundadores, as reuniões estão sendo quinzenais, sempre online, às quintas-feiras, às 19h30. Isso. Certo, entendi. Lucas Mendes levantou a mão. Isso. Eu queria perguntar sobre os fundadores. Só para ver se eu entendi o sistema. Vocês querem reunir 20 fundadores, correto? Para vocês começarem a expandir com aulas presenciais, etc. Correto? Como vira um fundador? Você tem pessoas específicas, são pessoas que estão aqui na aula aprendendo, que vão passar esse conhecimento para outros alunos e assim por diante, uma corrente, podemos dizer? Não sei se vocês entenderam a minha pergunta. Sim, são 20 membros, tá, Lucas? 20 membros, não necessariamente os 20 serão responsáveis por atribuições de fundar o clube. Tem um grupo de officers do board do clube que fica mais responsável por essa questão de fundar, de ver espaços, tá? Geralmente os membros, a participação é mais realmente vir na reunião, compartilhar, desenvolver os projetos. Então, nessa parte seria mais se autodesenvolver no grupo, tá? E não sei se eu respondi todas as suas perguntas, se o pessoal quiser complementar. Nayá. Eu só queria complementar que aqui não é um curso, aqui estamos aqui voluntariamente, né, de 15 em 15 dias, e que a gente vai trocar, né, avaliações, com funções. Então, Lucas, aqui o Toastmaster, a gente está sempre fazendo network, conversando, tá? Tem a plataforma, que é do Toastmasters, mas não é um curso, na prática mesmo. É o Learn by Doing, que é o aprendendo fazendo, tá bom? Só isso. Obrigado, Nayá. A Aline também quer contribuir. Quero complementar. Boa noite, todo mundo. Eu sou de outro clube de Campinas, né, de São Paulo, e o meu clube completou 8 anos aí mês passado, comecinho de agosto, e eu queria só complementar sobre esses 20 primeiros membros, né, que são chamados de membros fundadores, são os 20 pioneiros que toparam trazer essa iniciativa, participar dessa iniciativa, né, que viram o valor agregado disso, e são as pessoas que vão deixar o legado para o futuro. Quanto tempo esse clube for durando, essas pessoas são as 20 primeiras que trouxeram, que acreditaram nessa iniciativa e que
começaram a crescer com isso. Então é muito legal, né? Eu estou no meu clube há 3 anos e esse ano a gente quis especificamente celebrar essas 20 pessoas, porque, né, eu descobri essa iniciativa, para mim foi muito boa. Era uma pessoa que nem abria câmera, então posso falar por mim. E então eu sou muito grata às 20 pessoas que começaram esse meu clube e que eu pude encontrar essa oportunidade, pude me desenvolver. Então, não deixa de ser uma super oportunidade, ainda mais num lugar que ainda não existe esse tipo de clube e tudo mais. Então, uma super oportunidade de desenvolvimento aí. De volta para você, Ed. Obrigado. Lucas levantou a mão. Lucas, depois a gente pode até tirar mais as dúvidas, tá, Sim, Lucas? Fica sempre não, à não vou vontade. enrolar, não. Quer dizer que eu entendi, tá tudo certinho, eu entendi o intuito. Eu só estava um pouco na dúvida ainda, aéreo, mas eu entendi o intuito. Obrigado, gente. Muito obrigado, viu, Lucas? E que legal que vocês estão aqui. O fato de vocês estarem aqui hoje, todos aqui hoje, tem muito a ver com o tema dessa reunião. Eu trouxe um pouco da neurociência e desenvolvimento em grupo, já que a gente está em grupo aqui, né? E a primeira imagem que eu trago aqui é uma imagem que ela pode ter vários significados. Desenvolvendo aqui o tema da reunião, essa imagem ela pode ter vários significados, desde o nosso contexto como ser humano. A gente realmente é tribal, então nós gostamos de ter a nossa tribo, né, de estar em sociedade, de desenvolver em comunidade. E nesse sentido, em relação à neurociência, o nosso cérebro ainda é muito primitivo, embora nós estamos numa sociedade tecnológica, com muitos recursos, a nossa biologia, o nosso modo de pensar e de aprender é primitivo. Vou dar um exemplo na parte de luminotécnica, que eu sou engenheiro eletricista. Na luminotécnica nós colocamos lâmpadas avermelhadas nos quartos, lâmpadas de luz mais clara na sala, o ambiente de estudo. Por quê? Eu não sabia o porquê até ter um insight de um psicólogo que diz que essa lâmpada mais avermelhada, mais alaranjada, ela submete a questões das cavernas mesmo. Nós tínhamos um hábito noturno de acender fogueiras, então essas luzes eram mais avermelhadas, e essas luzes mais avermelhadas, elas influenciam menos no hormônio do sono. Né? Se a gente pensar em higiene do sono, então a melatonina ela pode ser prejudicada se nós colocarmos luz branca no nosso quarto. Então, para você entender que aqui já mostra um pouco do nosso lado primitivo. Nessa questão do cérebro primitivo ainda, tem a questão do aprendizado. Então, muito dos nossos aprendizados hoje, ele é muito mais instigado e muito mais proveitoso quando estamos em grupo, quando não fazemos a coisa sozinho, mas estamos em um grupo. E eu vou trazer alguns insights aqui da neurociência relacionada a essa questão do aprendizado em grupo. O primeiro deles são as conexões neurais e a empatia. Quando nós estamos em um grupo, nós ativamos algumas redes de neurônios complexas, que elas só são ativadas neste momento, a qual a gente está sendo observado, a qual a gente está sendo, teoricamente, na nossa cabeça julgado. Então, nós ali, nessa complexidade de relação, já nos faz ativar redes neurais mais complexas e que vai ajudar no nosso aprendizado e na nossa retenção de conhecimento. Então, muito mais efetivo do que se estivesse sozinho. Tá? Um outro ponto da neurociência é a diversidade de perspectivas. Então, quando nós temos aí a nossa formação de viés em casa, dentro ali da nossa bolha, geralmente a gente está bem confortável, mas quando estamos num ambiente diverso, com opiniões diversas, essa complexidade também nos exige um esforço maior, então, obviamente, vai auxiliar e impactar a nossa aprendizagem, tá? A motivação é recompensa. Em grupo, geralmente, quando nós temos recompensas e motivações, geralmente nós lembramos e isso ativa as dopaminas, então a gente vai ficar realmente mais interessado em desenvolver com esse ambiente com motivação, com recompensa. Quer ver um exemplo? Quando estávamos na escola, lá no ensino fundamental, possivelmente muitos aqui vão lembrar daquela recompensa que um professor deu ou que um aluno deu ali para você num trabalho que você fez em grupo. Facilmente a gente vai lembrar disso. Dificilmente a gente vai lembrar de outros tipos de recompensas que foram mais aleatórias, mas essas ficam mais latentes. Então, isso ajuda também, tá? Aqui na Toastmasters nós trabalhamos a motivação e recompensa o tempo todo, palmas, brindes, é o que não falta aqui na Toastmasters,
é essa questão aplicada. Feedback social também é importante, então, essa questão de receber um feedback público, aberto, também impacta a nossa aprendizagem e a nossa memória. Tá? De novo, né, quem aqui nunca se esqueceu daquele professor engraçado que dava um feedback ali na aula, que sempre teve uma aula muito motivada, é muito fácil de lembrar, porque realmente isso impacta as nossas memórias e o nosso aprendizado. Tá? E aqui uma outra questão, por último, e não menos relevante, é a modelagem social. Geralmente, quando estamos num grupo, nós tentamos aprender com base em comportamentos, em postura, investimentos de outras pessoas que estão neste grupo. Vou dar um exemplo aqui, pessoal. Tem um colega que ele viajou para o Sul, ele é paulista e foi morar no Rio Grande do Sul. Depois de 2 anos, ele voltou praticamente aculturado, né, com a cultura do Sul, assim, até nas vestimentas. Ele realmente virou um gaúcho quando ele voltou lá no bairro. O pessoal até achou estranho, falou, nossa, como que... para você entender como a modelagem social impacta os nossos costumes, os nossos hábitos, a forma como a gente se posiciona na sociedade. Então, sotaques, né? Ele trouxe todo aquele sotaque do Sul, mesmo sendo paulista. Para a gente foi uma memória que eu tenho que foi impactante, que tem a ver um pouco com essa questão da modelagem social. Aqui são algumas referências, tá? Que eu trago do tema. Depois eu posso compartilhar no grupo se vocês quiserem, mas são alguns artigos que têm a ver com essa questão da neurociência que é aplicada no grupo, tá? E aí eu queria, como Toastmasters da noite, já fazer uma provocação para quem for se expor aqui, trazer uma fala breve com relação a uma experiência que teve, pessoal, se puder compartilhar e quiser, nesse contexto, né, em que momento que o aprendizado em grupo foi muito relevante em sua vida, se você puder trazer algum contexto. Eu vou até iniciar aqui falando o meu, tá? Eu antes de conhecer o Toastmasters, já tinha a clareza de que eu precisava desenvolver algumas questões de oratória na minha vida, e confiança, autoconfiança, várias questões de oratória. E eu fiquei uns 6 meses no trajeto de casa para o trabalho de carro, eu ficava gravando a minha voz, porque eu queria eliminar as muletas que eu não percebia quando falava, mas percebia quando via a gravação. Alguém me falou, Ed, você tá falando muito né, Aí eu comecei a gravar, eu percebi que era um monte de es, de nes, e fiquei mais de 3, 4 meses, todo dia, gravando a minha voz, indo trabalhar, falando, e gravando e tentando contar os es e os nes. Eu não tive uma efetividade na diminuição desses es e nes. Impressionante, eu fiquei um tempo. Eu entrei no Toastmasters, a primeira reunião, lembro como hoje, foram mais de 30 NES e S. Provavelmente eu estou falando um pouco aqui porque eu já tenho um tempo que eu não participo de uma reunião Toastmasters com essa função mais de improviso, como o Toastmasters da dia. Mas naquela oportunidade, eu lembro que eu entrei no Toastmasters e uma pessoa me deu um feedback de 23, 30 NES e S. E aí, em pouco tempo, 1 mês, 3 meses, acho que em 2 meses mais ou menos eu já tinha assumido a função de contador de es e de nes. E quando eu fiz a contagem de muletas, impressionante que eu comecei a perceber muletas em tudo quanto é discurso que eu via e de palavras. Então isso já contribuiu muito para eu diminuir a quantidade de muletas. E aí eu realmente aqui no Clube do Toastmasters, exercendo as reuniões, funções como contador de muletas, eu diminuí drasticamente em poucas reuniões o que eu estava tentando diminuir há muito tempo sozinho no meu carro. Então, para vocês, isso para mim foi uma experiência, constata aqui com a questão de que realmente alguma coisa acontece no nosso cérebro que a gente não sabe o porquê, mas por fato de a gente estar exposto em um grupo, realmente a coisa acontece. E a gente não sabe, não dá para explicar. Então, dito isso, depois eu gostaria que vocês compartilhassem, então, uma experiência de vocês ao longo da reunião, no momento de fala de vocês, e realmente aqui eu vou parar de compartilhar a minha apresentação para poder visualizá-los. Pronto, agora eu vejo vocês. Que legal. Bem, pessoal, então vamos realmente começar o nosso ritual Toastmasters. Então, a reunião Toastmasters, vou apresentar as funções do Toastmasters. Então, eu gostaria que o Tiago apresentasse sua primeira função como cronometrista da nossa reunião. Bem-vindo, Tiago.
Obrigado, boa noite, Ed. Boa noite, pessoal. Bem-vindos, visitantes. A função do cronometrista, que alguns clubes chamam de timer, que é a mesma coisa, é zelar pelo tempo da reunião e ajudar os oradores a se manterem dentro do tempo. Uma coisa muito importante e é uma habilidade que a gente preza, que a gente tenta desenvolver no Toastmaster, é a pontualidade e a gestão efetiva do tempo. E a função do Toastmaster, além de disciplinar a pessoa que exerce a função, é quem estiver exercendo na reunião poder auxiliar todos os demais. Mas a função principal, vamos lá, é controlar o tempo dos oradores e ajudá-los a ficar dentro do tempo programado para os discursos. Então, para exemplificar, hoje nós teremos 2 discursos preparados. Os 2 são do mesmo nível, o mesmo projeto, os 2 são de 5 a 7 minutos. Aí, como eu vou fazer para ajudar a Poliana a ficar dentro do tempo? Quando ela atingir o tempo mínimo do discurso dela, que é 5 minutos, o meu background ficará verde. Quando ela atingir 7 minutos, desculpa, 6 minutos, o meu background ficará amarelo. E quando ela atingir o tempo limite de 7 minutos, meu background ficará vermelho. Ela não precisa terminar 7 minutos na pinta, ela vai ter 30 segundos de tolerância, de lambuja. Da mesma forma, eu farei controle do tempo dos discursos de improviso, mas lá o tempo é mais curto, é de 1 a 2 minutos. Então, 1 minuto verde, 1 minuto e meio amarelo e 2 minutos vermelho. Esta é a função do timer. Vou aproveitar, Ed, que eu já estou com a palavra, para falar rapidamente do Zoom Master, que é uma função que eu estou exercendo também. Aqui podia ser Meeting Master, né? Porque nós não estamos a ferramenta Zoom. Mas o Zoom Master é auxiliar o Toastmaster do dia, auxiliar os membros que estão participando e garantir que a reunião ocorra. Que a reunião esteja sendo gravada, que os membros consigam entrar, consigam participar. E nas reuniões híbridas, como é o caso do Brasília, meu outro clube, o Zoom Master também tem que rebolar para toda a infraestrutura de transmissão funcionar, tem que montar, tem que ajustar. Então, essa é a função do Zoom Master. Devolvo para você, Ed. Tá bem, Thiago, muito obrigado, bem explicado. Depois o avaliador geral vai te dar o feedback. Nayá, eu gostaria de convidá-la para falar a sua função. Boa noite, Ed. Boa noite, convidados. Boa noite, Toastmasters. Eu estou aqui para ser a gramaticista do dia, como vocês colocaram, às vezes é chamado de grammar também. E o meu papel é ajudar a ficar de olho como é que está sendo o uso da gramática do português, que seja de uma maneira eficaz, né? E que eu possa dar um feedback interessante em relação a isso. Então, eu vou observar como é que está sendo usado o português durante a reunião, vocabulário, as construções interessantes e também, se for possível, também alguns pontos para melhorar. E, além disso, eu também vou trazer a palavra do dia. E aí, tem a palavra do dia aí escrita ou não? Eu vou ter que falar mesmo. Não tem escrito, pode Beleza, tá bom. A palavra do dia hoje é loquaz. Eu queria que alguém falasse o que acha que seja essa palavra, só para a gente ter uma ideia. Loquaz. Essa é a primeira vez que eu escuto, viu? Chuta, assim, alguma que seja o errado, vamos lá. Eu vou chutar, tipo, eloquente. Acertou, Poliana, exatamente. Nossa. Muito bem. É o adjetivo, né? Loquaz significa aquela pessoa que gosta muito de falar, faladora, e que fala com muita propriedade. E é o que a gente está procurando aqui todo dia, toda vez que a gente vai para o Toastmaster. Então, eu vou pedir para que vocês abram o microfone, por favor, e repitam. Loquaz. Loquaz. E toda vez que você conseguir colocar essa palavra no seu discurso, a gente vai dar um joinha, tá bom? Um joinha assim, tá? E ao fim, eu vou trazer para vocês, além o que foi usado como gramática, né? Eu vou falar quem usou de forma excelente. E a gente sabe que não deixa de ser uma neurociência, porque a gente sabe que toda vez que a gente usar essa palavra,
a gente vai estar usando, e quem sabe, mais para frente, colocar isso no nosso vocabulário. De volta para você, Ed. Boa noite para todos. Obrigado, Nayá. Se puder escrever aqui para a gente essa Ah, palavra, desculpa, falar é fácil, a grafia ainda bem que loquaz. não tem que Ele não foi escrevê-la, né? eloquente, é um adjetivo masculino. Eu O posso dar Thiago um exemplo colocou aqui no chat. rapidinho, Muito um bom. exemplo, por exemplo, pode ser, deixa eu ver aqui. Você colocou exemplo também, Thiago? Então, por exemplo, o professor Loquaz manteve a turma atenta com seu discurso cheio de histórias e reflexões. A menina Loquaz animava a roda de amigos com suas conversas intermináveis. Então, tá tudo certo? Espero que vocês tenham entendido. A palavra hoje é Loquaz e toda vez a gente vai dar um ok para vocês, um joinha. Jota para você, Ed. Obrigado, Nayá. Aproveitando essa sua exposição de loquar, como eu falaria eloquente? Não sei, vamos tentar conjugar. Eu gostaria então de convidá-la, você e depois o Thiago, para falar um pouco dessa questão do que foi relevante para vocês no aprendizado em grupo. Você lembra? Poderia compartilhar conosco? Se você quiser, eu já vou entrar aqui, vou ser loquaz. Eloquar. Em relação a tanto que eu sou satisfeita em estar no Toastmasters, eu sou uma pessoa introvertida, tímida, que é muito difícil estar em grupo para mim. Já foi o tempo que foi, mas hoje em dia, com a ajuda do Toastmasters, eu sou uma pessoa que fico muito mais à vontade em grupo. E e é exatamente isso que a gente faz. O em grupo é muito importante. O aprendizado é maior, a troca é maior, o network é maior. Então, muito feliz com isso, tá? De volta para Muito você. bom. Muito obrigado. Thiago, tem alguma... O meu não faz muito da Nayá, não. Eu cheguei no Toastmaster também por ser introvertido, também por ser tímido, e eu fui desafiado a me vender mais, a aparecer mais. Por sorte, eu vi as postagens da Aletheia, que a maioria aqui conhece, que é fã do Toastmaster, fala Toastmaster para Deus, todo mundo. E através dela eu cheguei no Brasília e realmente o grupo está me levando a me desafiar mais, a me expor mais. Eu acho que se eu tivesse só na teoria, igual é de gravando dentro do carro, se eu tivesse só lendo livros de autoajuda, só vendo vídeos no YouTube, eu não teria evoluído tanto que eu evoluí nesses 2 anos, não. O grupo fez toda a diferença. Obrigado, Thiago, pela consideração. Então, vamos entrar agora na parte da reunião dos discursos preparados. Eu vou convidar o nosso primeiro avaliador e, se possível, antes de até apresentar o nosso orador, também colocar essa contribuição, tá, Tarcísio? De que momento o seu aprendizado em grupo foi relevante em sua vida, tá bom? Teria aqui de chamar o Tarcísio, nosso primeiro avaliador. Obrigado, Ed. Um dos momentos que foram muito importantes para mim, em grupo, eu posso citar o Toastmaster. Porque é uma reunião envolvente, a gente não está ali só absorvendo a mensagem, a gente está fazendo parte desse grupo. Então, eu falo sobre o próprio Toastmaster, que me levou a participar e a gostar, e continuar. Tanto que no grupo do Clube de Belo Horizonte, eu sou o único e pôde continuar, né? O restante, eu tinha outras atividades, estavam mais difícil de continuar começar agora com o novo Clube BH, né? Mas eu fiz questão, também claro que é meio corrido, por causa de trabalho, mas eu cheguei em casa, ainda dá tempo de participar das reuniões, né? No dia à noite estou em casa. Então, eu cito o Toastmaster. Foi uma interação desse grupo que me fez bem, tanto pessoalmente como profissionalmente. E agora eu vou falar do primeiro discurso, que é o da Poli. A Poli está fazendo o nível 1 da trilha Liderança Dinâmica, e o título do discurso dela vai ser Desmistificando
o papel do contador. O projeto dela é escrevendo um discurso com propósito. No nível 1, né, da trilha de liderança dinâmica, e os objetivos pessoais com o discurso é o propósito informativo. Então, a Polly vai falar para a gente, como título, desmistificando o papel do contador. Objetivo pessoal, discurso, como eu já falei, com propósito informativo. Eu passo a palavra para a Polly, então, para fazer o primeiro discurso de hoje. Oi, Eu percebi. pessoal, boa noite. Minha internet está caindo um pouco aqui, desculpa. Oi, Polly, travou um pouquinho, não sei se só para mim. Olha, travou? Travou para todo mundo. Sobre a profissão de contador, qual a primeira imagem vem à mente de vocês? Oi, Polly, desculpa interromper o seu discurso, travou um pouco o início, então nós realmente não pegamos o início. Se você quiser reiniciar, tentar mais uma vez. Tá bom, eu vou abrir a porta aqui para... Uma possibilidade também é a gente inverter o discurso, se a questão da conexão persistir, aí enquanto ela tenta conectar na internet, a gente, mais para dar fluidez à reunião, né? Mas vamos aguardar um pouco. Eu sei que o movimento é muito importante para uma reunião, mas às vezes quando eu desligo a câmera, a internet fica um pouco melhor para falar, não trava tanto. Eu sei que conversar assim com a câmera ligada é muito importante, né? Mas se persistir, ela desligar a câmera e tenta. Às vezes pode funcionar. Eu acho que Legal. ela travou mesmo ali. Travou, Quer né? inverter a ordem, Ed? Aí, ó, ela caiu. Daqui a pouco ela volta. Vamos inverter a ordem, só para não, por causa do nosso tempo, né, timer? O timer já deu aqui o nosso, exerceu a função de timer, já vamos acatar a sugestão. Então, Tarcísio, muito obrigado, depois a Juliana volta, vamos chamar, então, o nosso segunda avaliadora, no caso, Nayá. Boa noite, mais uma vez. Hoje eu vou avaliar o Thiago Gavilanes. Ele está na influência persuasiva, ele acabou de começar, essa é a segunda trilha dele, e o projeto é escrever um discurso com propósito. O que ele tem que fazer nesse discurso? Ele tem que escrever realmente um discurso com propósito, bem estruturado, mostrando realmente qual é o objetivo dele. E o objetivo exatamente, esse aqui é o objetivo. Então, Thiago, ele vai ter de 5 a 7 minutos, lembrando que 5 minutos é verde, e aí vai, né, até chegar no 7, 30 segundinhos de chorar, tem que terminar. E o título do discurso do Thiago é Correr é diferente de treinar, começar a evoluir. Thiago Gavilanes, correr é diferente de treinar, começar a evoluir. A tela é sua. Então, vamos lá. Em 2015, eu descobri uma coisa que talvez muitos de vocês não saibam. Correr é diferente de treinar. Parece a mesma coisa, mas eu garanto para vocês que não é. Até então, eu nunca tinha corrido mais do que alguns metros para não perder o ônibus. Quem nunca passou por isso, né? Ainda mais vida de estudante. Mas em 2015, em específico, eu decidi que queria fazer uma atividade física, alguma coisa que me tirasse da zona de conforto, entre aspas, porque eu estava num ritmo muito louco. Eu trabalhava 8 horas por dia, fazia faculdade à noite. Final de semana sim, final de semana não, eu ficava com a minha menina. E eu sentia que eu precisava melhorar meu condicionamento físico, mas eu tinha pouco tempo. Eu tinha que acordar de manhã cedo, fazer alguma coisa muito rápido antes do trabalho, para não perder muito tempo. Eu não queria academia, eu nunca fui fã de academia, de atividade em local fechado. Foi aí que eu pesquisei na internet, achei um site que tinha um plano de treinamento para você sair do zero absoluto e chegar a correr 40 minutos ininterruptos em apenas 12 semanas. Foi aí que eu embarquei nessa. Falei, casa direitinho o que eu preciso. Parecia muito simples, mas eu garanto, não foi. Entre idas e vindas, lesão, dor, parada,
gripe, volta, começa a chover. No final de umas 16, 17 semanas, não vou saber precisar, eu finalmente corri meus 40 minutos sem parar. E nesse momento, o bichinho da corrida já tinha me mordido. Não sei se vocês correm, mas a corrida tem esse negócio louco. Quando você começa, você fica se questionando: o que eu estou fazendo aqui? Esse povo é louco, falar que correr é bom. Esse povo é doido, falar que corrida vicia. Mas depois que você entra no ritmo, que você começa a alcançar seus objetivos, é exatamente isso que acontece. Como o plano de 12 semanas, entre aspas, né, que foi muito mais que isso, já tinha terminado, então eu resolvi me afiliar a uma assessoria de corrida. E com ela eu continuei evoluindo. Corridas mais longas, tempos melhores, novos desafios. Aí, curioso, que essa semana eu pensando, o que eu vou falar? Eu lembrei que lá no início da minha primeira trilha, eu fiz um discurso com o mesmo título. Aí eu fiz uma ligação interessante. Já passados pouco mais de 2 anos, eu percebi que a evolução na corrida, a evolução na oratória, que é o que a gente busca aqui, tem muito a ver com a evolução na corrida. Como eu já disse, correr é diferente de treinar. Assim como falar em público é diferente de treinar comunicação. Aqui no Toastmaster, nós temos um método. Aqui a gente não sai falando como um tagarela, como um loquaz. Assim como no treino de corrida, a gente tem um plano. A gente tem uma trilha que a gente escolhe. A gente sai do zero absoluto. Você não precisa ser um orador, pelo contrário. Com pequenos discursos, passo a passo, nível a nível, a gente vai ganhando resistência, vai aprendendo técnicas. Depois nós buscamos performance, lapidamos voz, gestos, presença, modulação, velocidade, às vezes. E assim, vamos deixando apenas de correr atrás das palavras e passamos a conduzi-las. Quando eu treinava corrida sozinho, eu treinava de forma meio desorganizada, apesar de seguir o plano que eu tinha achado na internet. Mas eu não media minha evolução. Quando eu comecei na assessoria, o plano que eu passei a seguir, com métricas, com tempos, com distância definida, fez toda a diferença. E eu posso garantir para vocês, na comunicação é igual. Sem método, sem prática, sem um ambiente de apoio, dificilmente nós vamos evoluir. O Ed já deu exemplo para a gente hoje. É aí que entra o Toastmaster na história. Aqui é a nossa assessoria. Cada reunião, assim como cada sessão de treino, ganhamos resistência, ganhamos volume. A cada feedback, nós abaixamos nosso tempo, ou seja, nós melhoramos. Em 2015, eu comecei correndo alguns poucos metros. Hoje, apesar de não estar treinando da mesma forma que eu treinava antes, eu já encaro distâncias maiores, que pareciam impossíveis. Na comunicação, o processo é o mesmo. Nós começamos aos poucos, mas com treino, propósito, perseverança, podemos percorrer qualquer distância. Aí eu deixo o convite para vocês, principalmente os nossos visitantes. Não se contente em apenas correr. Treine, porque é no treino que a verdadeira evolução acontece. Devolvo para você, Ed. Obrigado. Obrigado, Thiago.
além de treinar oratória, também é corredor. Eu não sabia, sempre aprendi. Toastmasters é aprendizado constante. Eu não conhecia esse seu lado, bom saber, tá bom? E legal, é muito bom participar de atividades físicas essa conexão que você fez com o nosso Toastmasters. Parabéns pelo seu discurso, pela entrega, tá bom? Eu percebi que a Polly não conseguiu entrar, eu mandei uma mensagem para ela que assim que estabilizar a internet ela entra para fazer o discurso dela, mas a gente vai continuando então a nossa dinâmica, a nossa reunião, tá bom? Eu gostaria então, uma sugestão que seria nós passarmos para a nossa rodada de Table Topics, pode ser, Thiago? Vou chamar a nossa Table Topics Masters, assim chamamos no outro clube, a nossa Aline Carvalho. Aline, a palavra é sua, mas antes de começar a dinâmica, eu quero conhecer este momento de aprendizado, e pode ser dentro dos Masters ou fora, aquilo que fez sentido para você em grupo e não individualmente, tá bom? Tá bom, boa noite, Ed, Boa boa noite. noite a todos, boa noite aos visitantes. Eu vou ter que falar do Toastmasters, sim, porque só para explicar, tentar ser resumida, né? A minha saga para tentar ultrapassar essa barreira que eu via que estava me atrapalhando no trabalho, ela começou, sei lá, quase 10 anos atrás. Eu tentei fazer muita coisa. Eu fiz aula de teatro, eu tentei dar aula para ver se eu ficava mais à vontade na frente de público. Eu fiz curso de oratória. Ah, deixa eu ver o que mais. Bom, enfim, eu fiz várias coisas. Claro que essas coisas ajudaram, mas complementando o que o Thiago falou, para mim o Toastmasters foi o treino e foi a corrida e foi tudo junto. Foi aonde eu estava no caso do meu clube, quinzenalmente, me dispondo, me propondo, ouvindo feedback, quebrando essa barreira, pegando confiança até em coisas que eu achava que eu era péssima, mas eu descobri que eu não era. Então, foi o que fez toda a diferença. A consistência, né? E a prática leva à perfeição. Então, quanto mais eu pratico, quanto mais eu faço, melhor eu vou ficando naquilo que eu já fui muito ruim, daquilo que eu já não tive confiança, nunca gostei de fazer, e hoje eu já faço com naturalidade, já até gosto. Então, essa foi a experiência em grupo que para mim foi um divisor de águas. E aí eu posso seguir, Ed? Então, Pode, a explicando partir de aqui. agora você é a mestre de cerimônias. Ok. Para começar explicando aqui o meu papel, né? Eu vou ser a pessoa que vai conduzir a parte livre da reunião. Então, a gente já teve os discursos que as pessoas se prepararam para trazer esse discurso, e agora a gente vai fazer o que chama discursos de improviso. Improviso porque ninguém sabe qual vai ser a proposta que eu vou trazer aqui. Então, o Table Topics é uma metodologia patenteada pela Toastmasters International, que nada mais do que são né, na tradução é literal, tópicos na mesa. Então, a gente vai colocar alguns tópicos, algumas perguntas, e aí os voluntários vão respondendo. Todos são convidados a participar, membros, não membros, os convidados, as pessoas que estão aqui a primeira vez. Deixa eu só compartilhar minha tela. Eu tenho alguns pontos aqui, só para falar. Então, qual é a intenção dessa proposta da gente ter essa parte na nossa reunião? É para a gente aumentar a nossa confiança ao falar de improviso, situações de improviso, entrevista de trabalho, a gente não sabe o que vai ser perguntado, ou em alguma apresentação na empresa, né? A gente nunca sabe o que o público vai ter de dúvida, o que vai ser perguntado. Então, essa sessão ajuda a gente a pensar mais rápido, a gente organizar as ideias, a gente ter essa habilidade aí de trabalhar com o improviso que sempre está acontecendo no nosso dia a dia. Existe um tempo estabelecido para a gente falar, então é um mínimo de 1 minuto, um máximo de 2 minutos. Eu lembro nas minhas primeiras reuniões que era muito difícil alcançar 1 minutinho para falar, então às vezes parece pouco, mas quando a gente não está acostumado, ou quando a gente não tem essa organização de ideias aí, não tem esse trabalho com improviso, acaba sendo difícil, e a gente sempre é convidado para tentar falar os 2 minutos, para tentar falar o máximo que for possível, não esquecer de usar a palavra do dia, então, loquaz, e como a gente sabe, aqui é um ambiente seguro, um ambiente controlado, um ambiente que todos estão se ajudando, então deixe a sua imaginação te levar. A proposta de hoje é o seguinte, tem algumas estatísticas aqui que quase 60% das pessoas fazem as chamadas resoluções de ano novo. Então, todo mundo começa o ano com várias intenções, com aquele gás, querendo fazer várias coisas. Só que 23% dessas pessoas, na primeira semana, elas já desistem. 43% das pessoas que sobraram
elas já desistem em fevereiro. E só 9% das pessoas chegam no fim do ano realmente fazendo aquilo que se propôs a fazer. Então, primeiramente, acho que a gente merece um parabéns, porque a gente está aqui em setembro, metade de setembro, e a gente está comprometido com o nosso desenvolvimento pessoal. Então, acho que a gente pode considerar que somos parte desse pequeno grupo de 9%. E aí, aqui tem alguns papeizinhos com as promessinhas de ano novo. Então, vai ser escolhido um número, vai ter uma proposta, e aí a gente vai desenvolvendo uma fala sobre essa proposta. Pode ser verdadeira, pode ser inventada, pode ser uma história, pode ser tudo dentro desse 1 a 2 minutos. Então, queria o primeiro voluntário para começar. Bom, posso me desafiar. Eu era tímido, eu sou Toastmaster do dia, estou falando demais, né? Mas só para esquentar. Escolhe o número, Ed. Ó, eu escolho o número 7, é o meu número da sorte. Vamos ver se é mesmo. Vamos ver se você vai ter sorte. Ed, você vai falar sobre a proposta de ler um livro, né? Muitas pessoas se propõem a fazer isso, então a tela é toda sua. É bem, realmente é o número da sorte mesmo, porque foi uma das minhas resoluções de ano novo. Eu coloquei alguns livros para ler, comprei alguns livros, só que eu digo que eu não comprei o livro físico, eu comprei alguns no Kindle. E o Kindle, ele ajuda, mas atrapalha ao mesmo tempo. Por quê? Eu tenho o hábito de comprar muito livro no Kindle, eu já tenho uma biblioteca que eu espero deixá-la para herança, como herança para alguém. Não sei se dá para fazer isso, depois se alguém souber me diga. Mas eu compro vários livros lá, e eu comprei vários no ano novo, né, no ano que passou, no final do ano, tentando ler, e eu começo a ler no Kindle alguns trechos de alguns e vou lendo. São muito interessantes. Às vezes eu leio 2 páginas de um, depois leio 2 páginas do outro, aí, e no final eu fico lendo 5, 6 livros ali, meio que em tempos diferentes, quando tenho tempo, né? É difícil sobrar tempo, geralmente no metrô. Aqui em São Paulo eu pego o metrô, mas eu me dei conta de que eu estou na estatística dos poucos que são efetivos ali, porque eu leio tudo e não leio nada, sabe? Eu cheguei aí talvez aí nas primeiras páginas de cada livro, não consegui concluir estes livros, tá, Aline? Então, só para colaborar com que a sua pesquisa realmente ela está bem, com bastante acurácia e bastante loquar. Está eloquente, é isso? Depois a nossa gramática me corrija. Obrigado a todos. Obrigada, Ed. Eu vou confessar que esse eu tô fora dos 9% também, porque eu começo e eu tenho dificuldade de manter uma leitura. Quem quer ser o próximo? Aproveitando, o Toastmasters tem um clube do livro, acho que a Naya participa, né? Bem interessante. Vou entrar nesse. Eu posso ser a próxima. Tarcísio, Tarcísio, vai. Sim, Qual o número, Tarcísio? Aline, eu comecei número 1. Número 1. Então é ser mais organizado, Tarcísio. A tela é toda sua. Boa noite, pessoal. Boa noite. Sejam bem-vindos, convidados a essa reunião. Ser mais organizado. Primeiro, eu detesto data. Não gosto de dados, de marcações, de dias. Então, eu não faço nenhum planejamento anual. Eu faço meu planejamento nos 365 dias do ano. Que vai mudar de ano, de um ano para o outro, eu vou ter que fazer um projeto para esse ano vindouro. Nada disso. Todas as datas, para mim, não me interessam, porque todos os dias são iguais. A data de Dia das Mães, tudo bem, claro, minha mãe, eu tenho que dar um presentinho para ela. Mas tem umas datas que não tem nada a ver, são datas comerciais. Quem usufrui muito disso é o comércio. Agora, pessoalmente, né, igual você bolou as 10 perguntas aí é pessoalmente. Ser mais organizado, eu já fui mais organizado. Hoje, eu estou deixando a coisa rolar. Eu não estou muito preocupado em ser organizado. Eu procuro estar com minha cabeça, e isso é importante. Eu procuro estar com minha cabeça organizada. Isso eu acho interessante.
Até proferi um discurso que o clube nós estamos criando agora sobre ansiedade. Então, eu procuro organizar as coisas dentro da minha cabeça. Eu acho que é o pontapé, o chute inicial. Então, é dessa forma que eu penso. Nada de datas. Nós temos 365 dias do ano, para ir pensando todo dia o que a gente pode fazer, o que a gente pode organizar, o que a gente pode guardar para obter, né, para se envolver tudo durante o ano sem contar datas. Muito obrigado, Aline, eu vou a palavra. Obrigada, Tarcísio. Gostei do ponto de vista. Realmente tudo começa dentro, né? Então, se organiza dentro, acaba refletindo fora. Quem que ia falar? Eu não vi que não está aparecendo para mim. Era a Polly ou era Eu, Gisele. a Gisele? Qual o número, Gisele? 5. 5. Vamos ver o que vai ter. Dedicar mais tempo para a família, Gisele. Descansar. Descansar foi a meta que eu estabeleci o ano passado. Eu já não queria mais fazer nada, participar de nada. Tudo que me chamava, o que envolvia um pouquinho mais de esforço, eu já dizia: "Não, a minha meta desse ano é descansar". 2025 chega. Cumpri a minha meta de descansar no ano anterior da melhor forma que eu pude. Em 2025, já descansada, muito loquaz, pensei: "Agora que estou calma, posso me dedicar mais à minha família, dedicar mais tempo à minha família". E aí eu percebi que as 2 coisas se conectaram, porque eu só consigo me dedicar para as outras pessoas quando eu estou bem, quando eu estou centrada. A evolução de não estar o tempo inteiro no estresse, tentando fazer alguma coisa, correndo, nesse loop infinito de dopamina, que me permitiu prestar mais atenção na minha família. Consegui me dedicar? Não consegui. Porque moro longe da minha família e a nossa conversa é toda no WhatsApp. Mas eu consegui prestar mais atenção nas coisas que estavam acontecendo e me permitir participar de situações em que eu queria estar presente com eles, sem o estresse de uma obrigação de estar presente. Então, consegui fazer um equilíbrio. Obrigada. Obrigada, Gisele. Muito legal, mas eu acho que você cumpriu sim, porque a proposta é dedicar mais, né? Se você comparado com o ano anterior, você já conseguiu uma evolução, eu acho que cumpriu a meta, sim. Mais algum voluntário, voluntária? Oi, eu posso falar? Claro. Tudo bem? Eu quero escolher o número 4. 4. Vamos ver o que vai sair. Esse aqui é interessante. Guardar dinheiro. Posso começar? Sim. Então, antes de tudo, né, sou uma pessoa muito loquaz, né? Eu sou muito tagarela, então não poderia perder essa oportunidade de falar, né? Em questão de guardar o dinheiro, ano retrasado, 2023, finalzinho de 2023, comecei a namorar, minha primeira namorada, estou com 21 anos hoje, então eu estava com 19 na época, 19 na época. Então é sempre aquela emoção. E eu sempre fui uma pessoa que trabalhei muito, desde os 14 anos eu busco alguma coisa para trabalhar, então eu sempre trabalhei. Aí eu sempre falei, não, estou trabalhando tanto, eu vou guardar meu dinheiro. Então eu sempre tive o hábito de guardar o dinheiro para mim. Mas eu não gastava com nada meu. Se eu precisava de uma cueca, eu não comprava para mim, porque eu falei, não vou gastar meu dinheiro suado com isso, porque eu não dava importância, não dava prioridade para minhas coisas. Quando eu comecei a namorar, isso tirou esse padrão de eu guardar o dinheiro, não gastar com nada, mas gastar tudo com ela, porque eu tive um descontrole de dinheiro muito forte, entendeu? Aí isso ia vindo, eu não estava entendendo o motivo, não estava entendendo o motivo. Até que eu falei, pera, com que eu estou gastando dinheiro? Falei, é com namoro.
Estou gastando o dinheiro que eu posso ou muito mais do que eu posso? Estou gastando muito mais do que eu posso. Então, o que eu posso fazer? Então, com esse ano em si, eu consigo colocar isso em prática, de eu controlar o dinheiro. Agora, estou conseguindo comprar coisas para mim que eu preciso, coisas para o nosso relacionamento, e estou aprendendo a investir agora. Então, cada mês que passa, eu estou com um pouquinho mais de dinheiro acumulado no meu porquinho, no meu investimento, e aprendendo um pouco mais. Aí é isso, esse ano está sendo bem realizador para mim, em todos os aspectos, ainda mais esse do dinheiro. É isso, gente. Obrigado. Obrigada, Lucas. Muito legal a sua contribuição, porque você achou um equilíbrio, né? Muito legal você olhar, refazer a rota e conseguir achar um caminho para as coisas. Gostei de visitante participando. Algum outro visitante quer tentar responder alguma das questões? Olha, eu sou bem tímido para falar, mas acho que eu vou participar. Vai, pode. Aqui é o lugar certo. Nada, as ideias tudo some da cabeça. Mas não tem problema. Parou no meio do caminho, pode Mas falar, não vai mais. pode ser o 10. Vamos ver o que tem. Já teve uma dica aí da Gia, assim, meio parecida. Então, ter mais momentos de lazer. Pode começar a sua fala. Tá. Ano passado, a empresa onde eu trabalho, a gente fez uma virada de sistema, onde nós utilizava um sistema X lá, a gente pegou e trocou para o Y. E, assim, que nessa troca de sistema, meio que eu fui responsável pela parametrização fiscal. Então, nisso eu percebi também que eu tinha, como é que eu falo, dedicado muito tempo do meu ano passado para a empresa, e que eu tive até alguns momentos que eu achei que eu ia enlouquecer, que eu ia endoidar lá, porque realmente quando eu chegava em casa era só tipo assim, sabe, pensar em trabalho, deitava na cama, ficava com aquele pensamento. E esse ano também eu tô se- eu tô pegando dedicando mais alguns momentos de tipo assim, lazer mesmo, sabe? Comecei a tocar violão, comecei a fazer projetos, comecei a fazer algumas coisas também, para ter mais momentos para mim, sabe? Porque aquele período ali, para mim, foi um período muito assim, marcante, porque eu vi que eu estava trabalhando demais, não estava tendo momentos para mim próprio, e, e assim, eu sei que lá hoje eu sou a pessoa responsável e tudo, só que eu era aquele tipo de, tipo assim, funcionário que sempre abraçava o serviço dos outros, sabe? Também que eu ficava sobrecarregado. E quando eu chegava em casa, meio que eu ainda ficava com aquele pensamento ainda da empresa. Então, esse ano, então, já falei para mim mesmo também que vou fazer várias atividades que não têm relação com o meu trabalho, realmente como forma de, tipo assim, um lazer mesmo, sabe? E eu não sou uma pessoa que assim, conversa muito, loquaz, né? E eu sou muito tímido, assim, retraído. É isso. Obrigado. Muito obrigada, tá de parabéns. Obrigado. Contribuiu muito bem. Realmente, a gente precisa, né, ter os momentos nossos, cuidar da gente, para a gente poder cuidar de família, cuidar de trabalho, né? Primeiro vem, o humano e depois anda junto o profissional. Mas muito legal também você ter percebido isso antes de, né, se tornar uma situação insustentável. Então, parabéns. Timer, temos tempo para mais um? Tá apertado, mas mais um pode. Tá bom. Tem mais algum voluntário último a participar? Tem visitantes ali, ó. Gabriela é visitante. Pedro. O pessoal tá tímido, viu, Uhum. Aline? Então, de ouvintes hoje. Ok, então, obrigada a todos vocês. Devolvo a palavra para você, Ed. Parabéns, Aline, por você ver como a teoria se constata aqui, ó. Eu não estava sabendo falar a palavra loquaz há muito tempo. Ficou escutando, agora saiu, viu? Agora eu até vi o joinha aqui, porque não estava saindo, porque estava errando. Valeu, viu? Parabéns, Aline, pela bela condução. Vamos então dar sequência. Vou chamar a Polly para realizar o discurso dela preparado. Ela conseguiu a internet. Olha só o que o Toastmasters não faz. A Polly aqui escreveu no chat que conseguiu o Wi-Fi do vizinho. Isso eu não consigo nunca.
Polly, Oi, gente. Pois é. Eu acho que o meu modem queimou, ou o meu carregador. Mas vamos lá, vamos ver se vai dar certo aqui. O meu tema que eu escolhi é desmistificando o papel do contador. olha, a sua câmera está É, desligada. eu, Vai desligada mesmo? eu tô com medo, porque como eu peguei aqui, o alcance Ah, do tá. Wi-Fi não tá muito bom. Tá bom, à Tô com vontade. medo de travar. Mas vocês estão me Tá bom. escutando bem? Sim, Então, tá bom, porque aqui para mim tá travando um pouco a carinha de vocês. Vamos lá. É, eu escolhi esse tema, desmistificando o papel do contador, com base na minha própria trajetória, porque eu sou contadora. Então, pessoal, quando eu falo sobre a profissão de contador, qual a primeira imagem vem à mente de vocês? Eu aposto que muitos pensaram em uma pessoa cercada de papéis, com calculadora na mão e fazendo declaração de imposto de renda. Mas eu quero mostrar para vocês, através da minha experiência, como eu falei, que a profissão vai muito além disso e pode estar em muitos lugares, diferente do que muitos pensam. Minha primeira experiência foi em uma empresa de síndico profissional, fazendo administração de condomínio. Ali eu fazia os lançamentos das contas dos condomínios, as receitas recebidas através dos pagamentos dos boletos dos moradores dos condomínios e lançamentos de consumo de gás, água e energia. Os lançamentos eram demonstrados em balancetes mensais, e eu aprendi que deveria também saber lidar com o público, porque eu recebia diversos questionamentos dos moradores, por exemplo, sobre taxas de condomínio ou outras dúvidas diversas, e eu tinha que explicar corretamente sobre cada caso. Nisso também eu lidava com diversos perfis de pessoas, e algumas eram bem irritadas quanto a valores cobrados, por exemplo, às vezes eles achavam que o valor era muito alto do condomínio, mas o que eles não sabiam é que precisávamos trabalhar muito para conseguir equilibrar as receitas e as despesas e ainda lidar com inadimplência, por exemplo. Por isso não é fácil seguir todas as solicitações de melhorias nos condomínios e ainda conseguir manter um bom funcionamento. Depois eu fui trabalhar na área contábil, propriamente dita. Então, eu fazia ali contabilização de despesas, custos e receitas das empresas clientes de um escritório onde eu trabalhava. E o maior desafio nessa área é conseguir justificar cada movimentação, porque muitas vezes faltam documentos e lidamos com desorganização do fluxo financeiro dos clientes. Então, era como montar um grande quebra-cabeça, para ao final eu conseguir fazer o balanço fechar. É lindo, viu, quando um balanço fecha. E podemos demonstrar para o empresário, por exemplo, um relatório ou um dashboard de aplicação de recursos, com a origem e a destinação dos gastos, mas para isso acontecer, precisamos de parceria mútua. E uma curiosidade, vocês sabem o que é contabilizar? É simplesmente fazer um lançamento de débito e um de crédito. Essa é a regra principal da contabilidade. Para todo débito, precisa existir um crédito. Exemplo, se eu vou lançar um pagamento a fornecedor, eu preciso obrigatoriamente ter a contrapartida desse lançamento. Por exemplo, uma saída do banco ou do caixa da empresa. Depois, eu comecei a atuar na área fiscal, onde eu trabalho até hoje. E eu aprendi que nessa área, sobretudo, é preciso que os contadores gostem muito de ler para acompanhar as mudanças constantes na legislação e muitas regras existentes no cenário tributário brasileiro. São impostos que para muitos são só siglas, como ICMS, IPI, PIS, COFINS, mas para nós representam ficarmos atentos a cada operação para praticar corretamente a tributação e evitar, por exemplo, problemas com fiscalizações, ou para saber fazer um bom planejamento tributário. Oi? Desculpa, falhou aqui, gente. Então, muitos não sabem, mas os contadores gastam boa parte do tempo organizando e gerando declarações fiscais para o governo, seja municipal, estadual ou federal. Até brincamos que somos funcionários do governo sem crachá. E falando em regras complexas, eu não poderia deixar de falar também sobre a reforma tributária sobre o consumo, que vai iniciar no Brasil. Ela promete simplificação, mas a implantação na prática para as empresas e nós contadores não vai ser nada simples, muito pelo contrário. Nós vamos ter que lidar com as mudanças de regras que vão impactar as configurações dos sistemas internos das empresas e vão envolver vários setores, como o financeiro, porque a reforma tributária vai exigir um bom fluxo de caixa, o comercial, porque vai precisar mudar a precificação dos produtos e serviços,
e, claro, as áreas contábil e fiscal. As mudanças vão passar por um período de transição, que vai começar em 2026 e vai terminar só em 2032. E nós vamos precisar trabalhar simultaneamente com os impostos que já existem e os novos que vão chegar, que é o CBS e o IBS. E para alguns itens específicos tem também o imposto seletivo. Então, vai ser como dar uma manutenção e uma locomotiva, só que em movimento. Então, eu vou atuar diretamente nessa implantação dessas mudanças na minha empresa. Então, eu vou ser uma das usuárias chaves e eu já estou me preparando para muito trabalho e muitos desafios. E, claro, também cuidando da minha saúde mental, que é super importante nesse momento. Então, pessoal, vocês viram que existem muitas possibilidades de atuação para os contadores. E tudo depende da área que nós escolhemos para atuar. É muito difícil um contador saber tudo, mas o que todos precisam ter em comum é a capacidade de se atualizar com todas as mudanças que acontecem. Eu mesmo sempre tenho alguém que me pergunta sobre cálculo de rescisão de trabalho, folha de pagamento, sobre declaração de imposto de renda, regularização de MEI. Agora, nada disso faz parte do meu trabalho. Eu nunca tive que lidar diretamente com isso. Então, eu só sei, por exemplo, o básico desses pontos, porque eu atuo apenas com o imposto corporativo. Então, da próxima vez que alguém pensar em um contador, lembrem-se desse discurso. A contabilidade vai além de números, e ela não é considerada da área de exatas e nem de humanas. Ela é uma ciência social aplicada, que fornece dados estratégicos para a tomada de decisão das empresas. Muito obrigada. Uau, Polly, obrigado por voltar, viu, pela internet da vizinha, porque, olha, eu não sei se não lembro se a sua trilha é influência persuasiva, acredito que não, mas eu já vou te contratar aí, te procurar para serviços de contabilidade, tá? Fiquei assustado com a quantidade de impostos que virão, tá? Que legal. Muito loquaz o seu discurso, acho que até é passível aqui, eu ia falar para desconsiderar a votação de discurso de destaque, mas acho que a questão da imagem não influenciou tanto, vamos considerar aqui a fala. Então, vou perguntar, antes de ir para o momento final, que é a etapa de feedback, vou perguntar ao timer, o Thiago, todos estão aptos tanto no discurso preparado, quanto em discurso de improviso, se há essa questão de tempo para a gente organizar uma votação, Thiago, se não, tudo bem, a gente segue, mas para tentar entender se aqui a gente vai ter os discursos de destaque ou não, tá? Sim, sim, todos elegíveis. Nos preparados, a Polly acabou de fazer em 6 minutos e 45, ela tinha até 7. Eu fiz em 6:55, também tinha até 7. Nos de improviso, também todos elegíveis. O Ed fez 1:36, o Tarcísio 2:15, a Gisele 1:45, e os dois Lucas combinaram não só no nome, mas no tempo também. Os dois fizeram em 2 minutos e 2 segundos. Não é possível. Como pode? Então, assim, você vai preparar o Forms, enquanto você manda o Forms aqui para a gente segue e dá sequência na reunião, tá? Legal? Então, fiquem atentos ao chat, pessoal, que você disponibiliza links, né, Thiago? Então, terão 2 links de votação. Destaque para discurso preparado e o destaque para discurso de improviso. Bom, então, dando sequência à reunião, agora vamos ter a sequência de feedbacks, a última etapa e os relatórios na sequência. Então, eu chamo o primeiro avaliador, Tarcísio, para passar no feedback a Polly. Tarcísio, a palavra é sua. Obrigado, Ted. A Polly, ela usou de um parâmetro que é muito interessante, que a gente faça uso dele nos nossos discursos, que é começar com uma pergunta, ou uma afirmação, ou um número, para chamar a atenção do público. E ela fez isso. Ela fez uma pergunta. Pessoal, todo mundo aí entende um pouco, sabe qual que é a função do contador? Então, chamou a atenção. Eu mesmo, pessoalmente, sei muito pouco da profissão do contador. Foi interessante que ela passou coisas que eu queria saber. Então, ela escreveu vários temas relacionados à profissão esclarecedores. Agora,
A Poli, ela foi extremamente técnica. Ela escreveu o que ela faz, o que ela desenvolve, o que ela tem experiência no dia a dia. Ela usou um tema de domínio dela, um assunto que ela domina. Talvez, um outro discurso também, ela possa usar, não tanto também a linguagem técnica, mas um storytelling, uma coisa, um discurso um pouco menos técnico, mas eu não estou desfazendo. O discurso dela foi muito interessante, porque eu acho que não só eu, mas todos aqui têm uma certa dificuldade nessa área contábil. Eu mesmo trabalho no local que posso ser julgado numa área contábil, eu morro de medo, mas então isso não vai acontecer porque não é a minha área. Mas, então, resumindo, foi muito interessante que ela passou tudo para a gente. Eu falei, ela passou tecnicamente, ela passou do assunto que ela domina. Agora, o desafio para ela, o próximo discurso, rolar um tema, claro, preparado, né, de 15 dias, mas que ela também possa passar para os ouvintes também um outro tema, que não seja o tema do dia a dia dela, tem tantos assuntos, né, tantos temas, né, que a gente pode escolher, e ela pode ser logo quase nesse outro tema também. Mas, resumindo, a Poli, seu discurso foi notável, foi muito bom, foi esclarecedor do nosso clube aqui, foi muito interessante. Então, tá de parabéns. Ela falou assim, fluentemente, naturalmente, muito tranquila, passou tudo que a gente nem conhece praticamente, mas ela é uma especialista. Muito obrigado, Ed, devolvo a palavra. Muito obrigado, Tarcísio, pelo feedback, a Poli. Chamo a segunda avaliadora de discurso, Nayar. Tiago, você foi muito loquaz na sua apresentação. Parabéns pelo seu discurso. Gostei muito da forma que você usou a metáfora da corrida para falar do plano de treinamento. E eu lembro quando você fez esse primeiro discurso que você fez da corrida. Talvez porque a corrida seja muito importante para você quanto é aqui a oratória. E eu gostei muito que você também usou a palavra bichinho da corrida, mordendo você, que eu acho que é exatamente o que acontece aqui com a gente também. A gente, às vezes, é mordido por uma vontade e a gente fica realmente encantado. E você ajudou muito a envolver a audiência com isso. Isso faz parte da sua trilha, que é a persuasiva. Eu acho que você correu a distância certa, você usou o tênis adequado e mostrou muita consistência ao longo de todo o seu discurso. Você usou o storytelling, você falou 2015, você foi pontuando com muitas coisas, você trouxe para você, né, da sua filha, você falou da sua filha. Então, isso foi muito inspirador para mim ao longo de tudo isso. E eu acho que esses são pontos muito fortes para você e tenho certeza que você, ao longo desse caminho, dessa jornada, dessa caminhada que você está fazendo, essa corrida, você vai cada vez mais galgar outros desafios. Em relação, principalmente, a que a gente está aqui no online e é muitas vezes difícil a gente se mexer ou falar, né? Então, assim, a minha próxima aí vem meu desafio para você, é de que você se afaste um pouquinho do texto. O texto, ele pode ser muito encantador, às vezes a gente dá vontade de ficar lendo ele. Então, a minha é que você se afaste e, assim, você consiga também usar muito do seu movimento, dos seus braços. Porque você facilmente falando, você é uma pessoa muito persuasiva em relação a isso. Mas eu acho que você precisa abrir um pouquinho mais a câmera, usar mais as mãos e trazer mais movimento, mais energia ainda para a sua fala. E eu acho que no Google aqui vai ser difícil,
porque eu sei que a câmera fica sempre tentando chegar mais perto. Mas eu digo para você que você correu essa prova com muita determinação. Você já não é a primeira prova, é a segunda prova que você está fazendo, e eu tenho certeza que cada vez mais você vai poder correr ainda mais longe, e não se esqueça que você já é um campeão, tá bom? De volta para você. Obrigado, Nayá. O presente é para o Thiago, mas todos nós aqui também agradecemos, porque a gente aprende ouvindo os feedbacks, né? Muito bom, os dois feedbacks passados. Thiago, deixo a palavra para você para anunciar os tempos e link de votação para os avaliadores de destaque. Tem aqui também os avaliadores de destaque? Tem? Temos Legal. também, temos também. E os dois foram loquazes e conseguiram passar suas avaliações precisas e dentro do tempo. O Tarcísio, eu acabei comendo um pouco de mosca com o disparo do timer, mas mesmo assim ele ficou dentro do tempo. Ele fez em 3 minutos e 15, ele tinha até 3 com mais 30 de lambuja. E a Nayá fez em 2 minutos e 40. Estão os dois elegíveis e eu já vou jogar o link de votação aqui no chat também. Muito bom, Thiago. Então, enquanto você passa o link de votação, vamos dar sequência agora na parte de relatórios, também feedbacks construtivos. Então, primeiro, eu gostaria de chamar, na verdade, são 2 relatórios que teremos, da gramaticista e depois da avaliadora geral, para encerrar a reunião. Então, gostaria de convidar a Nayá para passar o relatório como gramaticista, e eu estou aprendendo esse termo aqui, muito bonito, elegante e realmente mais aderente à nossa modernidade, o gramaticista. A gente chama como gramático, erroneamente, nos outros clubes. Gostei, viu? Pode ser até algo a se adotar aí, para ficar mais adequado aos gêneros, né? Então, chamando a gramaticista, Nayá. A palavra é sua, Nayá. Obrigada. É bem interessante mesmo, a gente... Foi alguém do Brasília, se eu não me engano, que trouxe mesmo para trazer essa coisa mais técnica, né? Uma coisa assim mais... Mas eu quero dar parabéns para todos e todas. Foi uma noite muito especial, porque eu queria aqui, principalmente, exaltar e ressaltar como é grande o nosso Brasil e como é rico o nosso sotaques. Que a gente ouviu aqui. A gente ouviu o sotaque de Minas Gerais, Belo Horizonte, São Paulo, Brasília, mesmo que as pessoas falem que a gente não tem sotaque, mas a gente tem. Nos Estados Unidos com a Gisele, né? Então, cada entonação, cada jeito de falar traz uma musicalidade que é muito interessante. Eu fiquei escutando muitas vezes também a Poliana falando, que a gente só estava ouvindo a palavra, a voz dela. Então, foi muito interessante mostrar que a nossa língua é diversa e viva. E com isso, eu vou trazer uma dica linguística em relação a isso. É que toda vez que você estiver aqui no Toastmaster, eu acho que você pode trazer o melhor do seu português. Então, às vezes, de usar aquela palavra que você pode encurtar pro, que a gente escuta muito, ou a gente, tenta trazer aquela palavra, ou nós, para enriquecer exatamente esse seu momento. Essa que fica a minha dica. Mas todos estão de parabéns. Eu fiquei muito realmente tentando escutar algum deslize, e eu não escutei deslize nenhum. Então, isso é muito bom. E dar os parabéns para as pessoas que falaram a palavra do dia, que foi uma palavra bem desafiadora, eu tenho que dizer, loquaz. E dar os parabéns para o Tarcísio, para o Tiago, para a Gisele, para o Ed, para a Aline, para o Lucas e o Lucas Mendes. Me desculpa se eu perdi alguém, mas eu tentei ser bem loquaz aqui, realmente, para trazer para vocês uma palavra que sintetizasse tudo isso que a gente passa aqui dentro, tá bom? Muito obrigada pela atenção de vocês. Temos um clube do livro, fique de olho, os associados, a gente tem essa oportunidade muito grande, né, Tiago? Que leitura traz também uma evolução para os nossos discursos também. Obrigada, de volta para você, Ed. Obrigado, Nayá. Muito obrigado mesmo. Olha, eu fico até feliz. Eu imaginei que seria o gramático. Sempre eu fico meio preocupado com a parte do gramático. Desde o Pasquale Neto da Cultura, eu tenho uma certa paixão e medo de gramática. Então, vou chamar a nossa... para segurar um pouquinho vocês, depois da nossa... vou chamar a avaliadora geral e depois dessa avaliação nós anunciaremos os destaques da noite e tiraremos a nossa foto, tá? Oficial. Então, não desconectem, pessoal.
Então, chama a nossa avaliadora geral, Gisele, para passar o seu rico feedback sobre a reunião como um todo. Bom dia, ó, boa noite, gente. Eu aproveitei, eu vi que não tinha a counter, eu aproveitei e fiz umas anotações aqui. Essa é a função que eu menos gosto no Toastmasters, eu vou confessar. Eu acho que eu peguei ela umas 2 vezes só, porque eu acho ó ficar contando um por um. Mas eu acho que é importante lembrar que a gente tem essas muletas. Então, eu percebi, por exemplo, no Ed, o o então, o i, o riso nervoso às vezes. Do Thiago, o Thiago tem pouca muleta falada, mas ele tem um prolongamento da última letra da palavra. E ele tem uma coisa de fechar os lábios, assim, quando ele tá pensando. Eu acho que ele, em vez de falar, de ter a muleta, ele fecha os lábios, daí que não sai a palavra, né. A Nayá, eu vou dizer que ela tem alguns S. A Aline, uma movimentação no corpo e também um pouco de então, nos momentos de nervosismo. Eu percebi a minha própria movimentação para frente e para trás enquanto eu estava falando. E algumas pausas prolongadas também na mesma linha do Thiago. Em vez de falar, eu fico quieta, só que daí demora muito para voltar ao discurso. Os 2 Lucas, assim, arrasaram como visitantes, um pouquinho de de que totalmente normal, ainda mais num primeiro discurso. E a Poliana, eu não notei muitas muletas no discurso dela, não anotei nenhuma. Não sei se eu perdi ou se ela simplesmente não tem. Bom, mudando o papel aqui para avaliadora geral. Como avaliadora geral, a minha função é de avaliar a reunião como um todo, desde o início dela, desde a preparação. Então, primeira coisa, parabéns para vocês que estão tentando montar esse clube. Poliana, Tarcísio, o Thiago está dando uma força. Eu vejo que a Nayá também está sempre presente nas listinhas de funções. É muito legal ver essa energia de fazer um clube novo e de juntar as pessoas nesse objetivo, então parabéns por isso. A minha função também como avaliadora geral é fazer uma avaliação dos avaliadores, para que eles também possam melhorar um pouco. Mas antes dos avaliadores, eu queria falar um pouco do Toastmasters do dia. Também a mesma coisa, parabéns por se desafiar a ser Toastmasters num clube que não é o seu. Eu acho que é tão difícil ser o Toastmasters do dia, e se você não conhece o clube, não conhece a dinâmica, você tem que ter um pouquinho mais de rebolado para fazer a coisa acontecer, e eu acho que você foi super bem como Toastmasters aqui nesse clube. Eu acho super importante essa introdução que a gente faz no Brasília e que vocês estão incorporando aqui também, de explicar como o Toastmasters funciona, de mostrar quais são os valores, de mostrar como a reunião é dividida. Gente, aconteceu em uma das reuniões do BRICS, do Toastmasters do dia não aparecer. Simplesmente não apareceu. E aí a gente ficou assim: e agora o que a gente faz?" Eu falei: "Gente, todo mundo sabe o passo a passo da reunião, é só a gente seguir e seguir uma vida assim." Mas é importante esse reforço, toda reunião a gente reforça e também é importante para os nossos convidados saberem disso. Meu cachorro está com fome. Parabéns, a função do timer muito bem explicada. Eu vou sugerir para o Thiago, porque já ele está num nível mais avançado, para incorporar na explicação da função o comportamento esperado. Então, além do tempo, quando dá o verde, isso quer dizer que a pessoa está bem, a pessoa tá no caminho, que ela atingiu o tempo mínimo. Então, fazer essa explicação também. O que que é o verde, o que que é o amarelo de atenção, o vermelho que você tem que parar o discurso. Incorporar isso na próxima explicação. A função de gramática, explicação da função do dia. Faltou, eu acho que um slidezinho, é sempre bom, uma palavra um pouquinho esquisita, né, loquaz, eu fiquei assim: "É loquaz mesmo? Foi isso que eu entendi? Tá ruim aqui para ver o chat", enfim, eu acho que um slidezinho, mas escrever no chat funciona também. Eu não gosto do Google Meet, eu acho que é por isso. Eu gostei também que ela pediu para a gente abrir o microfone e falar a palavra do dia, isso ajuda a gente a lembrar e a reforçar. E dos avaliadores de uma forma geral, hã, acho super importante o avaliador fazer a apresentação do discurso do
discurso preparado, de quem vai discursar. Eu sei que isso não é regra em todos os clubes, mas eu acho que é super importante, porque a primeira regra do feedback é você ter um acordo antes. Então, na sua função de liderança no seu time, para você conseguir dar um feedback, você tem que saber o que a pessoa quer, o que está acordado, o que está combinado, né? Então, é muito legal que o avaliador faça essa função. Eu sei que é difícil nessa de encontrar as pessoas para fazerem as funções, conseguir tempo para fazer esse encontro do orador com a pessoa que está falando, o orador, do avaliador com o orador. Mas sempre que possível tentar fazer essa conexão. A avaliação do Tarcísio, ele apresentou, ele destacou pontos do discurso, isso é muito legal na avaliação, então, ó, eu estou te dando esse feedback porque nesse momento você fez isso, né? Então, esse é o feedback que a gente gosta de ouvir, porque a gente entende o que está acontecendo, né? Ele tem um tom encorajador, ele sugeriu a Poliana sair do técnico, né, usar uma técnica diferente de discurso, que seria usar o storytelling. Eu vou recomendar só para ele usar os itens do formulário de avaliação e também de não esquecer de mandar o formulário de avaliação para a Poliana, porque é super importante a gente ver aqueles critérios lá. A Nayá, como avaliadora, é a minha avaliadora favorita. Ela já avaliou muitos dos meus discursos e ela tem esse tom encorajador e querido e de um feedback que vem de um olhar de empatia. E é muito gostoso receber a avaliação dela. Ela deu uma puxadinha de orelha no Thiago, que ele já está num nível que ele pode levar uma puxadinha de orelha. Eu acho que ele precisaria de um pouquinho mais de uma puxada de orelha, porque já é o segundo pathway. Então, lembrar de fazer movimentação do corpo, de usar a variação vocal. Table Topics arrasou, eu adorei os post-its interativos, a surpresa. Você uma parte importante do Table Topics, para quem está conduzindo o Table Topics, é ter a escutativa e dar a devolutiva assim que a pessoa para de falar. E é difícil fazer isso, porque a gente também está estressado, a gente quer que dê certo, a gente quer que as pessoas falem, e aí você tem que prestar atenção também. Mas esse fato de estar com a escutativa também te ajuda a dar uma acalmada e conseguir conduzir a parte do Table Topics bem. Eu acho que a preparação do Table Topics é algo super importante e você mostrou que você estava preparado, então você conduziu super bem. Uma sugestão para o Table Topics, que também sei que é difícil nesse esquema de dificuldade de encontrar as pessoas para fazer. Conectar o Table Topics com o tema da reunião. Para que a gente tenha que o tema da reunião seja algo que agregue no nosso repertório também, né? O Edi trouxe um tema super interessante, super técnico, né? Mas super interessante. Eu até sugeriria para ele tomar um pouco de cuidado com o tempo, porque quando você faz uma introdução de um tema no início da reunião, a gente pode passar um pouquinho do tempo, a gente já passou 15 minutos. Então, cuidado, o Toastmasters do dia é legal quando ele traz o tema, mas a função principal dele é conduzir a reunião, mais do que falar. Às vezes o Toastmasters é o que menos fala, né? Então, só tomar esse cuidado. Eu acho que num clube que está começando vale a pena trazer um tema, porque isso ajuda a conectar as pessoas. Já extrapolei meu tema, o timer não está me mostrando, mas eu acho que eu já extrapolei meu tempo. Obrigado. De forma geral, parabéns, feedback. gente, obrigada. Obrigado, Gi. Feedback aqui diretamente dos Estados Unidos. Não sei se está morando ou visitando, mas olha, veio online, viu? Feedback aqui, né? Conexão tá boa. Muito obrigado, Gi. Preciso falar uma coisa. Parabéns aos nossos visitantes por se desafiarem. Muito bom. Os dois falaram que são tímidos e vieram aqui e falaram. Parabéns, é isso. Só vem. Bem lembrado, Gi.
E por falar em visitante, às vezes a gente pode ter até um visitante aí de destaque, né, no discurso de improviso. Agora vamos então para a rodada de premiações e depois a foto, hein? Então vamos para o nosso que rufem os tambores, assim, né? Vamos que rufem os tambores para a primeira categoria. Primeira categoria, o Thiago vai anunciar, né, Thiago? Vai colocar no slide aí. Então, vencedores da noite, destaques. Quem vencer, todos nós vencemos aqui. Discurso de avaliação, esse é o preparado. Nayá, discurso de avaliação, melhor avaliadora. Parabéns, Nayá. Discurso de improviso. Que rufem os tambores, vamos, pessoal. Vamos saber. Tantantã. É de abade, não é possível? Eu não ganho no meu clube, eu faço tantos lá, nunca ganhei. Vocês acreditam nisso? Olha. Marmelada isso, viu? É marmelada, né? Vamos lá para discurso preparado. Tiago, parabéns, Tiago. Olha, muitos destaques na nossa reunião, muito aprendizado, muito feedback. Agora vamos para a nossa foto oficial. Ô, Tarcísio, esse aí é mais marmelada ainda, né? Eu que estou controlando tudo aqui. Esse aí tá muito. É verdade, viu? Eu Primeira quero a questão é o prova. tempo, Cadê né? o resultado do formulário? Ué, antes da gente ir para a foto, eu posso só passar uns anúncios finais rapidinho? Pode, absolutamente. Agora eu deixo aqui a palavra da reunião, deixo de ser o Toastmasters do dia. Tiago. Obrigado, meu caro. É só lembrar que nossas reuniões quinzenais, a próxima dia 25 de setembro, às 19h30, a gente sempre entra um pouquinho antes, podem chegar antes se quiser para bater um papo. Início 19h30, a gente tenta ir até 21 horas. Esse mesmo bate-canal, eu tentei pelo menos a gente usar o Zoom, também não gosto do Meet, mas por enquanto vai ter que ser aqui. E um pedido que eu faço para todos vocês, por favor, sigam nossas redes sociais, LinkedIn, canal do YouTube, Instagram, interajam com o nosso conteúdo, isso ajuda muito, 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 não só o BH Toastmasters, mas o Toastmasters de forma geral. Era só isso que eu queria passar. Agora sim, melhor sorriso. Deixa eu parar de compartilhar. Todo mundo que puder abrir as câmeras. Gabriela, se puder abrir também. Vamos lá, vamos lá. Gi, você consegue tirar aí pra gente? Você que é boa nisso? Eu tô no tablet, eu vou tentar. Vamos lá. 1, 2, 3. Vamos fazer fazendo careta? Na hora que você tira a foto, sua imagem desaparece. Pelo menos para mim. Ficou preto. Eu tô vendo ela aqui na foto. Pra mim também fica preto. Engraçado, né? Apareceu aqui pra mim. Eu acho que é porque cobre a tela. Pode ser. Gente, muito obrigado, Ed. Valeu demais por você ter aceitado esse convite. Volte sempre que quiser. Nayá também, já está quase virando um membro do PH. Poli, tá contigo, pode fechar aí. Pessoal, quero agradecer muito a participação de todos, o Thiago, como sempre, nos ajudando, o Ed aí foi um excelente Toastmasters, os convidados, fiquem à vontade para me procurar aqui depois da reunião ou amanhã, quando quiserem, para tirar todas as dúvidas sobre o clube, qualquer dúvida que vocês tiverem, podem me procurar. E estou muito feliz por essa reunião, apesar dos probleminhas técnicos. Até a próxima, daqui 15 dias. Parabéns, pessoal. Boa noite. Tchau. Boa noite. Tchau, boa noite. Até a próxima. Boa noite, gente. Tchau, gente. Parabéns, Thiago.